Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. No vídeo de agora a gente vai trazer um resumão de tudo que aconteceu aí envolvendo o Flamengo, o mercado da bola, mercado de transferência, nessa terça-feira, dia 6 de janeiro, e tem mais um nome sendo especulado no Flamengo, e mais um jogador destaque de uma equipe daqui do futebol brasileiro. Trata-se de Breno Bidon, jogador que se destacou pelo Corinthians nessa temporada, campeão da Copa do Brasil, jogando bem, campeão do Campeonato Paulista, enfim, a gente vai trazer informação envolvendo esse suposto interesse do Flamengo. Tem também data de Vitão chegando ao Rio de Janeiro, ele vai chegar ao Rio de Janeiro nessa semana, a gente vai trazer essa informação. José Boto, que está na Europa também, já tem data prevista. E comemore, nação, o zagueiro Pablo não é mais do Flamengo, ele foi anunciado por um clube, e a gente vai trazer que clube é esse. E tem também dois times do futebol do exterior interessados em Léo Pereira. E o Flamengo? Qual será a postura do Flamengo? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas do Flamengo. Vamos lá! O zagueiro Pablo não é mais do Flamengo, o contrato chegou ao fim e ele foi anunciado pelo São Bernardo. Então, torcedor rubro-negro, aquela brechinha na folha salarial será vista pela diretoria do Flamengo, porque o Pablo, ele tinha um alto custo mensal, um jogador que chegou ao Flamengo com status de titular. Na ocasião, Fabrício Bruno chegou com status para ser reserva dele, e a gente viu acontecer aquilo que eu particularmente não imaginava. O Fabrício Bruno comeu a bola e o Pablo não jogou absolutamente nada mesmo. Então, o Flamengo agora vai ter esse alívio salarial com a saída do Pablo. E por falar em zagueiro, o zagueiro Vitão, novo reforço do Flamengo, ele vai chegar ao Rio de Janeiro nessa quinta-feira, tá? Dia 8 de janeiro. Ele foi comunicado já pela diretoria do Flamengo para chegar nesse dia à cidade maravilhosa, já recebeu as passagens, não tendo nenhuma mudança, nenhuma alteração nesses voos, ele chega para se apresentar, iniciar sua trajetória no Flamengo. Lembrando que durante as férias ele fez um bate-volta aqui no Rio de Janeiro, fez os exames médicos, foi aprovado já, deixou tudo adiantado e agora ele começa a treinar normalmente com os demais companheiros. A reapresentação dos demais jogadores será no dia 12, mas ele tem atividades previstas no Ninho do Urubu já no dia 9, tá bom? E por falar em dia 9, será a mesma data que o José Boto tem chegada prevista ao Rio de Janeiro. A mesma situação. Se nada mudar ali na situação dos voos dele, tendo alguma alteração, o desembarque dele será no dia 9. Vene, ele está em Portugal até hoje, não está trabalhando. É óbvio que ele está atrapalhando. Então, tanto é que fez a renovação de contrato do Filipe Luís lá em Portugal, contratou o Vitão também lá de Portugal, e há quem diga que ele vai aos jogos lá em Portugal para analisar jogadores. Eu, particularmente, acho que não é para isso, né? Achar também, através de informação no Flamengo, fala, Vene, o Boto ele não precisa ir a nenhum jogo para observar nenhum jogador. Ele, junto com o Filipe Luís, eles vão por questão de relacionamento e também porque esses caras são viciados em futebol, tanto é que eles estão assistindo tudo até segunda divisão do Campeonato Português. Eu vou ser muito sincero, não vejo nenhum problema nisso. Os caras gostam de assistir futebol, estão lá. Qual o problema? Não necessariamente foram observar um jogador. E eu espero que não estejam mesmo observando um jogador da segunda divisão do Campeonato Português. Hoje o sarrafo do Flamengo está aqui, ó.
muito alto. E por falar nisso, para manter o sarrafo alto, a diretoria do Flamengo não foi só no discurso não, tá? Recentemente a gente viu uma apresentação do presidente BAP aos conselheiros do Flamengo. Essa apresentação foi transmitida ao vivo pela Flamengo TV e durante essa apresentação, uma parte das finanças, o BAP avisou os conselheiros. A boa notícia para 2026 diferentemente do que aconteceu em 2025, nós não vamos precisar vender jogadores, ter receita com venda de jogadores para reforçar o elenco. Lembrando que em 2025, essa receita em venda de jogadores foi recorde da história do clube. O Flamengo vendeu muitos jogadores. Vamos lá, Gerson, Wesley, todos com cifras bem altas. Nessa temporada, a promessa é manter o elenco e ser agressivo no mercado. E não foi só na teoria, na prática está sendo assim. Qual clube brasileiro teria condições de chegar no Cruzeiro e oferecer 24 milhões de euros, mais um jogador que é o Everton Cebolinha, extremamente valorizado, na visão da diretoria, 8 milhões de euros, totalizando 32 milhões de euros. Só o Flamengo. O Flamengo está sendo agressivo. Qual clube poderia chegar e tirar o Vitão de dentro do Cruzeiro? Porque o Vitão estava contratado pelo Cruzeiro. O Flamengo foi lá e deu um chapéu no Cruzeiro e levou. E, na prática, também tem um discurso de não vender jogadores importantes. Por quê? O Flamengo recebeu ligação de 2 clubes interessados em Léo Pereira. Cruz Azul, do México, e o West Ham, da Inglaterra. Esses 2 times estavam extremamente interessados em abrir uma negociação com o Flamengo para tentar a contratação de Léo Pereira. E a resposta do Flamengo foi: esquece, nós não vamos abrir nenhuma negociação para vender jogador considerado titular, jogador importante pelo técnico Felipe Luiz. A única forma de esse jogador sair do Flamengo é pagando a multa rescisória. E eu estou falando isso para vocês porque eu estava conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo. Essa pessoa, eu falei, cara, brinquei, preciso de notícia e tal. Essa pessoa falou, beleza, você está precisando de notícia? Eu vou te contextualizar sobre uma situação. Sabe o discurso do BAP? Na prática, a gente está fazendo isso. E me deu esse exemplo do Léo Pereira. Cruz Azul do México, o West Ham interessado no jogador. E olha, se chega forte, eu não sei se o jogador toparia ou não sei mesmo. O jogador não vai para a seleção brasileira, o que é lamentável, né? Porque o Carlo Ancelotti, ele deveria ao menos convocar o Léo Pereira para observar o jogador, porque o Léo Pereira foi o melhor zagueiro do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Ele jogou muita bola. Além disso, fisicamente, chamou atenção. Não se machuca, recuperação rápida. Pouco desfalcou o Flamengo por conta de suspensão. Pelo contrário, Felipe Luiz forçou ao máximo o Léo Pereira e o Léo Pereira deu conta. Então, resumo da ópera, o Flamengo vai manter os seus principais jogadores e vai ser agressivo no mercado. Vai ter gente se espantando, vai ter gente sugerindo que um titular saia, que é o caso do Pedro, já estou vendo pessoas falando isso. Como é que vai ficar o Pedro, o Flamengo, investindo para contratar um centroavante? Olha só, se o jogador ele não tem capacidade de brigar pela titularidade, não se garante, ou quer vaga cativa, que peça para sair. O Léo Pereira eu tenho certeza que se garante. E se ele continuar jogando o que ele jogou em 2025, titular absoluto. Então, Flamengo avisa, Cruz Azul, West Ham, não tem negociação no Léo Pereira. E nem adianta jogador falar que quer, que isso, aquilo, é multa rescisória.
tal como foi com Gerson. E para finalizar nosso vídeo, a notícia do dia aí, Flamengo interessado em Breno Bidon. Gente, perguntei para essa mesma pessoa do Flamengo, falou, ó, menino, não tem nada, inclusive falou até um palavrão. Se eu ficar desmentindo essas M's, eu não trabalho mais. Então, assim, pelo que me relataram, inclusive entrei em contato com o Vessone, que é jornalista lá do site Meu Timão. Um abraço para o Vessone, faz um grande trabalho na cobertura do Corinthians, e ele também me disse, ó, aqui no Corinthians estão negando, não chegou nada para o Corinthians, então até o momento não tem nada. Outra informação que surgiu aí, galera, dando conta que o São Paulo tem conversas avançadas com o Flamengo, não tem, tá? O São Paulo sabe do interesse do volante Alan para se transferir para o Tricolor, mas o Flamengo até o momento não virou e falou assim, olha, vamos abrir negociação, não. O Flamengo está empurrando com a barriga, estilo banho-maria, foi o termo utilizado pela pessoa que acompanha ali a carreira do Alan. Falou, até o momento, sem novidade. Inclusive, acabou de me responder, Vini, eu não estou sabendo nada disso também, então não tem nada. Eu espero que o Flamengo fale logo com o São Paulo, porque tem que negociar o Alan. O volante Alan ele tem um alto custo e nada contra o jogador, mas não dá mais para insistir. E o Felipe Luiz também já mostrou que não quer insistir. E a gente fala muito em folha salarial, em alto custo. O volante Alan ele tem um alto custo para o Flamengo. Chegou a custar titular também. Depois do São Paulo ele pedir, espernear. Aí quando ele chegou ao Flamengo, o São Paulo ele, em determinado momento chegou a improvisar Davi Luiz de volante. Vocês lembram disso? Meu Deus, muita loucura. Valeu, galera! Nada. Outra informação sobre o técnico Felipe Luiz vem na questão dos goleiros. Isso porque a Raíssa trouxe a informação e confirmou que na semana passada, naquele jogo que ele foi lá em Portugal, com Gil Vicente contra o Sport, ele foi sim para observar o goleiro Andreu. E não tem nada certo, tá? Uma fonte ligada ao jogador confirmou para a Raíssa que não tem nada certo entre o Andreu e o Botafogo. Que realmente existe o interesse do Botafogo, aquela coisa toda, mas não está certo. O negócio não está fechado. Com isso, ele pode aí, quem sabe, pintar no Mengão e vir de graça, né? Ele tem contrato com o Gil Vicente só até o meio do ano. Então é um jogador que poderia vir barato ou até mesmo de graça para o Flamengo, caso o Flamengo esperasse pelo menos passar esses 6 primeiros meses do ano. Uma outra situação de um outro goleiro que aparece é o Vitor Azinar, goleiro eu acho que é Cádiz, né, o nome do time, Cádiz, goleiro do Cádiz. Nesse final de semana, o Felipe Luiz foi assistir um jogo entre Deportivo e Cádiz. E as informações que saíram é que ele foi para poder observar também o Vitor, que é goleiro do Cádiz. O Flamengo segue na busca de encontrar um substituto para o goleiro Agostinho Rossi, um goleiro que chegue para poder ali brigar a posição e fazer também uma sombra para Agostinho Rossi. O Felipe Luiz ele está engajado aí nessa causa, ele está tentando aí ajudar o José Botto, encontrando um goleiro que vá suprir a necessidade do Flamengo neste momento. O alvo número 1 do Flamengo era o goleiro Gabriel Brazão, isso não é novidade para ninguém, porém o próprio goleiro deixou claro que não queria vir para o Flamengo. E aí, meus amigos, é aquilo. Não quer vir? Obrigado, segue a sua vida, segue a sua carreira. O Flamengo vai buscar uma outra peça, vai buscar um outro jogador. Bom,